Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fontanes Filmes Podcast. Hoje com uma empresária de sucesso que trabalha na área de seguro de vidas, que é uma área muito importante, mas pouco falada. E eu estou tendo a honra de ter ela sentada na minha mesa para compartilhar tudo, todas as experiências mais importantes que ela já teve, de como ela vem avançando, para onde ela está indo, e vocês vão poder acompanhar junto comigo. Hoje eu estou com ela, Jéssica Souza. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também, muito honrada de ter você sentada à mesa e poder conhecer um pouco mais sobre o seu negócio. Gente, eu já anotei um monte de coisa aqui. Jéssica já me falou, já me contou tudo sobre como é importante seguro de vida, né, Jéssica? Eu já peguei um monte de informação aqui e vou compartilhar com vocês. Já até vendi para ela só não sabe ainda. Gente, é verdade, Jéssica. Tudo que você passou me conscientizou muito. Só for muito burra para não fechar o seguro de vida quando a gente finalizar aqui esse episódio, porque tudo que você compartilhou comigo me fez pensar que o principal ativo e patrimônio que nós temos é a nossa vida. Verdade. E o seguro de vida, ele não é só para proteger quando a gente passa por um sinistro, que às vezes eu posso ficar debilitada. Hoje, como empresária, eu atuo em muitas frentes aqui. Eu sei que se eu sair desse contexto, vai fazer muita falta. Mas e a minha família? Caso aconteça algo pior e eu não esteja aqui, como que eu vou deixar? Como que eu cuido desse legado? E a gente precisa pensar sobre isso, e você me fez pensar. E eu entendi que eu tô, assim, totalmente ao léu em relação a isso. Eu preciso cuidar. Desprotegida. Minha família também não pode. Então, se você que tá assistindo não cair essas fichas, não, sério, você vai ter que assistir de novo. Porque quem entendeu o que essa mulher tá trazendo aqui hoje de consciência, vai realmente chegar a essa decisão final, que é de eu preciso fazer um planejamento sucessório para mim e para minha família. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje, né, Jéssica? Vamos, com certeza. Conta um pouquinho sobre quem é a Jéssica, para a gente poder conhecer, o pessoal conhecer você. Quem é a Jéssica por trás dessa empresária maravilhosa que está aqui na minha frente? Quem é a Jéssica que sonhou com o que hoje está construindo? Me conta um pouco. Então, eu sou casada, tenho 40 anos, sou mãe de 2 meninas, tenho 2 filhos emprestados, que eu considero como meus filhos também, uma família bem grande. Tenho 5 netos, né? Mas, assim, hoje eu tenho uma família bem estruturada, mas nem sempre foi assim, né? Eu vim de uma origem bem humilde, comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que todo mundo que começa a trabalhar, assim, muito cedo, acaba empreendendo naturalmente, vendendo um salgadinho, vendendo um Avon, Natura, e foi assim que eu comecei. Né, comecei a trabalhar muito cedo, acabei sendo mãe nova também, que aí aumentou a minha responsabilidade. Então, assim, a minha trajetória ela foi marcada assim, foi marcada por muito trabalho, né? Trabalhei como operadora de telemarketing, né, que foi um dos meus primeiros trabalhos. E trabalhei em 2 empresas ao mesmo tempo para poder levar o sustento até chegar no ramo que eu estou hoje. Assim, foi uma jornada bem longa, e eu só comecei a alcançar essa estabilidade que eu tenho hoje aos 27 anos. Caramba, foi uma jornada. E quando que começou, assim, esse mercado de seguros? Como que ele foi apresentado? Há quanto tempo? Tem mais de 10 anos, né, que você trabalha nessa área, mas como que você teve acesso a esse mercado, a esse nicho? Então, eu comecei a conhecer o seguro, eu falo que foi numa das melhores empresas que eu trabalhei, que foi a última empresa que eu trabalhei como carteira assinada, que foi a Brasil Veículos, né, que era seguradora do Banco do Brasil. E lá, assim, foi um dos meus melhores empregos de carteira assinada, que eu tinha salário, tinha benefícios, plano de saúde. Só que, assim, foi uma coisa bem emblemática, e eu gosto de contar essa história. Por quê, Larissa? Porque eu não gostava de vender. E, assim, eu falava... E quando eu fui para essa empresa, a vaga era para ser vendedora, era para ser operadora de telemarketing ativo, que é aquele que liga para as pessoas. E eu não gostava. Meu Deus. Só que eu fiz uma oração antes. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse trabalho, né? Então, seja feito sua vontade. Se eu não sei vender, que eu aprenda, porque eu preciso
desse emprego. E eu fui para a entrevista, passei no processo seletivo, só que antes de entrar para vender efetivamente, a gente passava por um treinamento de 45 dias. E esse treinamento ele foi todo voltado para a área comercial, para venda. Só que num dia antes da gente entrar para a operação, tinha acabado o treinamento, a treinadora falou, olha, teve uma mudança aqui, vocês não vão mais para a área de vendas, você vai para a área de renovação. Sabe aquele alívio, aquela coisa que você escuta assim, caramba, minha oração foi atendida, porque eu acho que se eu fosse para a área de vendas, eu não ia ficar nem um mês, ou não ia passar pelo período de experiência. Então, ali eu aprendi tudo sobre seguro automóvel, a parte da linguagem de seguros, né, que é uma linguagem totalmente diferente. Você falou de sinistro, mas poucas pessoas sabem o que é um sinistro, o que é uma apólice, o que é bônus. Então, assim, a gente foi um prêmio, era um mercado assim totalmente diferente. Então, ali eu comecei a ter esse conhecimento e assim, foi uma escola realmente, porque a empresa era muito boa, então ela dava um treinamento na escola de seguros e eu passei por lá 2 anos. E assim, foi o que me deu o conhecimento de um mercado que eu não tinha noção de como ele era grande. E ali eu só trabalhava com um ramo, que era o automóvel. E quando, assim, lá a gente tinha uma meta de fazer 18 renovações por dia. E eu olhava a meta e falava assim, nossa, eu fiz 18 renovações, eu levei 500 mil de prêmio para a seguradora num dia. E eu falava, gente, imagina se eu trazer isso para mim. É claro que eu não tinha o nome do Banco do Brasil, né? Que para alcançar a quantidade de clientes do banco era enorme. Só que eu falei, eu vi ali um mercado gigante que eu poderia alcançar. Então foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o seguro. Foi no ramo de automóvel. E eu imaginava que eu ia ser corretora de seguro de carro. Só que foi totalmente diferente. E por que foi diferente? O que aconteceu que mudou? Então, a empresa, o Banco do Brasil, naquela época, acho que era 2010 mais ou menos, ela mudou, né? Porque antes ela trabalhava com a Sul América, que fazia a gestão, que eram as apólices dos clientes de seguro de carro do Banco do Brasil. Só que a Mafre comprou a operação do banco. E então a gente acabou com medo, falou, nossa, a Mafra é de São Paulo, a operação vai mudar para São Paulo, eles vão mandar todo mundo embora, o que eu vou fazer da minha vida agora? Falei, gente, essa foi a melhor empresa que eu trabalhei em toda a minha vida, foi o melhor salário que eu tive, onde que eu vou arrumar um emprego desse jeito? Aí foi que um belo dia eu estava indo para casa, peguei um ônibus com um rapaz que já tinha trabalhado comigo em outra empresa, e eu contando a história, ele, Jéssica, eu tenho uma indicação para você, eu posso te indicar um amigo meu, que hoje ele é gerente comercial de uma determinada seguradora, e lá eles têm um projeto de formação de corretores. Aí ele me indicou, eu entrei no processo, passei, fui selecionada, e comecei a fazer o treinamento lá e ainda trabalhando. Ou seja, eu comecei minha certificação ainda como funcionária dessa outra empresa. E o que me chamou a atenção na entrevista foi o seguinte, Jéssica, você pode ganhar até 250% do que você vender. Ou seja, se você vender 1.000, você vai ganhar 250%. Só que eu não pensava em 1.000 naquela época, porque 1.000 era muita coisa, porque era o meu salário. Naquela época eu falei, caraca, se eu vender R$50, quer dizer que eu vou ganhar R$250? Era minha conta, ou seja, eu fazia conta com 50. Porque R$1.000 já era o que eu ganhava de salário. Aí eu vi ali uma oportunidade, falei, nossa, eu vou ficar rica. Foi a minha fala, gente, se só depende de mim, eu vou ficar rica, então, nesse mercado. E foi aí que eu entrei, efetivamente, passei no processo seletivo, tirei a minha habilitação como corretora, que a gente fala que é a SUSEP, que é um documento que certifica a gente a ser corretor de seguros. E de lá fui começando a conhecer meu esposo na seguradora, a gente casou. Enfim, é uma história que acho que vai dar uns 10 podcasts aqui, que é bem grande. Que legal. Então foi lá que você conheceu seu esposo. Você conheceu ele assim que você entrou ou ficou um tempo, levou um tempo aí trabalhando
sozinha, buscando o teu espaço, ou você encontrou Não, logo no início? foi logo no início. Acho que foi no primeiro mês, mais ou menos, porque lá eu tinha equipe comercial. E esse meu gerente falou, Jéssica, eu vou te botar para você sair com alguns corretores para você saber como é o processo de venda na prática. Cupido, hein? Na Ele foi rua. cupido, hein? É verdade. Aí a gente até brinca, a gente fala, depois daquela saída, nunca mais voltou. Aí ele me botou para trabalhar com esse corretor, que é o meu esposo, é o Cristiano, e a gente foi fazendo visitas, assim, para clientes. A gente tinha, a equipe, ela vendia muito para profissionais da área da saúde. Então, a gente visitava hospitais, clínicas, e foi aí que eu conheci ele. A gente fala, saiu para treinar e nunca mais foi embora. Muito bom. Então, foi nesse momento que a gente se conheceu e foi, assim, uma coisa bem rápida, que a gente se conheceu, nem namoramos muito tempo e já casamos. Assim, foi bem rápido mesmo. Muito bom. E aí, vocês estão há um tempinho juntos 14 na anos. vida, no trabalho e avançando. Exatamente. Muito bom. Que incrível. E agora, pensando aqui o seguinte, né? Aí você falou sobre sinistro, muita gente não sabe o que é sinistro. Pessoal, sinistro é quando acontece a ocorrência, né? O fato ali daquela pólice. Então, é uma pólice para você bem, assim, bem conjecturar aqui, tá? Digamos que você fez um seguro ali para você não pode cair no chão e bater o joelho. Não que exista dessa forma, mas para vocês poderem entender. A hora que você cai no chão e bate o joelho e machuca esse joelho, ali é um sinistro. Então, o sinistro é o fato, Bateu né? de carro, é sinistro. É o sinistro. Então, qual foi o sinistro que você pôde vivenciar, assim, de algum cliente seu, que aconteceu e a pessoa estava segurada, e também um sinistro que você já deve ter visto de gente que passou uma situação e não tinha seguro? Conta pra gente essas duas histórias. Então, vou falar primeiro a parte com seguro. Lá, um dos meus primeiros clientes, vou botar assim, na minha jornada, eu comecei a trabalhar com médicos, né? E recebi uma indicação de uma cliente minha, Jéssica, o doutor quer fazer um seguro, eu vou te indicar. E ali liguei para ele e fui até a UPA que ele trabalhava e fiz uma consultoria. Ele, Jéssica, eu quero fazer um seguro de vida porque eu me casei há pouco tempo, minha esposa está grávida. E eu comecei a me preocupar, né, com essa situação. Se de repente acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ficar a minha família? Então, a gente fez um planejamento voltado para aquele momento da vida dele, que era baseado na renda dele, na estrutura familiar e também no padrão de vida que ele tinha, porque o seguro de vida, ele é precificado de acordo com o seu padrão de vida, com a renda, com os projetos que você tem, com a quantidade de filhos, com a despesa, enfim, a gente leva vários fatores em consideração. Então, nessa consultoria, ele fez um seguro de renda, que é um seguro que protege a renda dele se ele, de repente, ficasse doente, porque hoje a pessoa trabalhando, ela tem uma renda e quando ela fica afastada, automaticamente essa renda diminui. Né? Então, ele tinha preocupação com isso, porque ele, médico, trabalhando, ele ganhava 40, 50 mil, mas se ele ficasse afastado, ele ia para o INSS, que ia ganhar 4, 5 mil reais. E então, a gente fez um seguro para cobrir a renda dele, fizemos um seguro de vida, para ele deixar para a família dele, mas nós fizemos também um seguro de pensão, que era um seguro, se ele viesse a faltar, deixava uma pensão para os filhos, né? Para a família e para o filho. Aí, beleza, a gente fez aquele planejamento, só que passou acho que 1 ano e meio, mais ou menos, a esposa dele engravidou novamente. E eu liguei para ele, doutor, a gente precisa conversar novamente, porque agora mudou seu padrão de vida, né? Nasceu um outro filho, então a despesa aumentou, os projetos mudaram e eu fiz essa visita para ele. Aí, nisso, ele aumentou os capitais de seguro de vida e a gente ainda incluiu um seguro de diagnóstico de doença grave, que é um seguro, se a pessoa tiver um diagnóstico de câncer, infarto, ela recebe um capital para o tratamento. Isso foi em 2014, 2015, mais ou menos. Quando foi em 2018, ele teve um diagnóstico de câncer. Aí foi aí que começou a utilizar o seguro, ou seja, meu cliente em 2014, em 2018, mais ou menos, foi quando
as apólices deles começaram a ser utilizadas. Então, ele recebeu um seguro de diagnóstico de doença grave de 100 mil, que ajudou ele no tratamento da doença, e começou a receber a renda porque ele estava afastado do trabalho. Tudo bem. E aí, ele já com a doença, né? Ele, Jéssica, o que eu posso fazer agora? Porque como médico, ele já sabia, né? O que poderia acontecer diante de um diagnóstico de câncer. Eu falei, doutor, nesse momento, você não pode fazer mais nada. Só porque não vai ter mais aceitação. Aí ele tinha um plano de previdência. Aí ele, vou resgatar essa previdência. Eu falei, doutor, você pode resgatar, mas não cancela, porque nessa previdência você tem vinculado o seguro da pensão, que se você vier faltar, você deixa uma pensão para os seus filhos. Ele, tudo bem, assim ele fez. Aí melhorou, né? Ele teve a recidiva do câncer, voltou à atividade profissional. Beleza. 2021, câncer voltou. Aí ele continuou dando entrada nos seguros de renda, recebendo direitinho. Só que em 2023 veio o que ninguém quer falar, né, que foi o óbito. Ele, assim, foi um cliente muito importante na minha carteira, porque imagina aquela pessoa que te indica para qualquer pessoa, que te indica muito, e que fala assim, olha, vai lá, fala com a Jéssica, porque ele era chefe dos hospitais, ele era o cara responsável dos plantões, então acho que as pessoas respeitavam, ele tinha muita influência. Então ele me indicou muita gente, e todas as pessoas que ele me indicou fecharam contratos. Então a gente tinha um relacionamento, ele não era uma pessoa muito aberta, assim, ele não conversava muito, mas assim, a gente tinha um relacionamento de amizade, né, dentro daquele limite dele. E eu nunca tinha conhecido a esposa dele pessoalmente, mas eu conheci ela de foto, né? E teve um belo dia que eu cheguei e falei até para meu esposo, falei, Cristiano, o doutor, eu acho que ele tá mal, porque ele não falava, ele sempre queria se sentir bem. Aí ele não falava, eu falei, mas eu acho que ele tá mal, porque os laudos que ele me mandava para dar entrada, eu vi que o negócio tava ruim pro lado dele. Aí passam uns dias, a esposa dele me mandou mensagem no telefone dele, Jéssica, felizmente o doutor veio a óbito e tudo mais. Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito triste, porque veio aquele filme, né, de tudo que a gente passou, das indicações, assim, do carinho que eu tinha, porque ele, assim, foi realmente um cliente muito importante para minha trajetória. E aí eu falei, Cristiano, eu vou no velório, e eu fui. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? A esposa dele pegou na minha mão, Jéssica, ele não parava de falar de você nesses últimos dias. Ele só falava de você. Ele falou, pelo amor de Deus, procura a Jéssica. Aí ela me mostrou, assim, no celular dele tinha sua foto, tinha o contato da sua empresa, tinha logo da sua empresa, tinha seus telefones de contato. E ele deixou tudo prontinho ali, sabe? Na bloco de notas do celular dele, as apólices que ele tinha, tudo anotado. E aquilo me marcou muito, que ela falou, Jéssica, ele só falava de você. Procura, pelo amor de Deus, a Jéssica, que ela vai te ajudar. Aí eu fui lá e tudo mais, aí passou uma semana, deixei passar aquele período, né, ruim. Aí ela me procurou, a gente deu entrada nos seguros. Ele deixou um capital de seguro de mais de 1 milhão para a família dele. E ele deixou um seguro de vida, de pensão, que os filhos dele vão receber durante 10 anos, 10 mil reais. Então, quando eu lembro desse episódio, eu lembro que foi um planejamento bem sucedido, porque a família dele em nenhum momento passou dificuldade financeira depois da morte dele, não perdeu o patrimônio, não diminuiu 1 centavo no perfil econômico, não se mudou, continuou morando no mesmo bairro, os filhos estudando na mesma escola, por quê? Ele fez o planejamento exato. E hoje a esposa dele é minha amiga, fez seguros, a gente tem um relacionamento bem bacana. E então, assim, esse foi um fato que marcou muito. Nossa. Tenho outros também. Meu Deus, muito forte, Jéssica. Caramba, eu fiquei aqui viajando, já pensando como o alívio que ele deve ter sentido.
Porque principalmente como homem, um homem que entende o seu papel, deve, numa situação como essa, ficar muito preocupado se ele não fez o que tinha que ser feito antes. Sim. E essa é a grande lição, né? Verdade. E o seguro de diagnóstico de doença grave, no caso dele, ajudou na remissão da primeira vez, porque o plano de saúde demorou a autorizar as radioterapias, então esse capital de seguro ajudou ele a antecipar esses pagamentos e poder fazer o tratamento, né, naquela época. Claro que voltou e tudo mais, mas assim, ele continuou mantendo o mesmo padrão de vida, coisa que não acontece com famílias que não têm planejamento, né? Porque quando vem uma doença, né, nem vou falar da morte, vamos falar de uma doença. A pessoa, ela muda, ela para de trabalhar, a família, ela fica toda afetada emocionalmente, afeta o marido, afeta a esposa, afeta os filhos. Então, imagina você sofrer financeiramente e emocionalmente ainda. A gente costuma dizer que é mais fácil, é melhor você sofrer emocionalmente do que financeiramente. Porque o dinheiro ele ainda resolve algumas coisas. Mas sem o dinheiro você não resolve nada. É verdade. É verdade. E aí você já teve casos assim que você pôde ver de perto, de famílias que passaram, e às vezes que você já até tentou falar, olha, tem que fazer, e a pessoa foi lá e passou, não fez, e passou uma situação e você viu e aí acaba acontecendo aquele arrependimento de por que eu não fiz? Eu tenho um exemplo muito próximo, né, de um cliente que, assim, ele tinha um patrimônio gigantesco, tinha 4 empresas e ele achava que o dinheiro dele era suficiente, que com o dinheiro ele resolvia tudo, porque e às vezes é até difícil, tá, o Larissa, falar de seguro para pessoas que têm muito dinheiro, porque ele acha que com dinheiro ele paga um bom hospital, paga um bom médico, mora numa casa bacana, que às vezes ele nem precisa pagar plano de saúde, porque se ele precisar de uma consulta, ele vai no médico particular, ele tem dinheiro para pagar os melhores hospitais. Mas dependendo do tipo de doença, às vezes esse patrimônio ele vai embora da noite para o dia, que foi como aconteceu com essa pessoa. Ele cancelou o plano de saúde e um belo dia ele teve um mal súbito e ficou internado mais de 6 meses. Meu Deus, e só mais dívida, de 6 meses. mais de 6 meses no hospital particular. Meu Deus, o tamanho dessa dívida. Só os valores de honorários médicos foi mais de 2 milhões, onde ele teve que dissolver 2 empresas a preço de banana para custear. E ele veio, e depois ele ainda conseguiu sair do hospital, mas quando ele saiu do hospital, só de equipe médica, ele gastava mais de 20 mil reais pagando fisioterapia, médico particular, medicação. Assim, ele teve um bom tratamento porque ele tinha recurso. Mas eu ficava pensando, cara, imagina se ele tivesse seguro, ele não precisaria estar passando por isso. Porque se ele ficasse afastado, ele teria o seguro de afastamento, seguro de doenças graves, poderia custear todo o tratamento médico dele, até com o plano de saúde mesmo. E ele veio a óbito depois de um tempo e a família ficou totalmente desestruturada, ou seja, perdeu, porque ele não fez o planejamento sucessório, perdeu bens, teve que vender bens a preço de banana, né? Porque quando uma pessoa falece, se ela não fez a transmissão dos bens em vida, vai tudo para inventário. Mesmo tendo testamento, vai para inventário, porque o testamento ele não anula o inventário, o processo de inventário. Então, vai para inventário, e quando a pessoa tem bens imobilizados, que é o caso de imóveis, ele fica ali paralisado. Ou seja, você só vai vender, a conta da pessoa é bloqueada. Às vezes a família não consegue nem movimentar a conta bancária, porque também vai para inventário. Investimentos da pessoa vai para inventário. Imóveis vai para inventário. O que essa pessoa deixou ali rápido para poder... de ativo rápido? Nada. O seguro de vida ele se tornou uma ferramenta de sucessão, porque ele é livre de inventário, a pessoa pode indicar quem ela quiser como beneficiário.
Então, e às vezes um processo de regulação de sinistro, né, que a gente chama, dependendo da causa da morte, ele leva até 7 dias. Eu já paguei benefícios com 7 dias, mas geralmente 30 dias. Então, é um dinheiro que a pessoa tem rápido, ali sem precisar entrar em inventário. E quando a pessoa não tem esse planejamento, o imóvel ele fica preso e às vezes a pessoa precisa vender a preço de banana para poder sobreviver. E foi o que aconteceu com essa família. Eu pude acompanhar de perto. E assim, eu fiquei muito triste. Só não fiquei mais porque eu levei a mensagem. A pessoa que não quis comprar, não quis adquirir porque achou que não precisava. Então, hoje a gente ainda tem um pouco de barreira de pessoas que acham que vão viver eternamente. É, um erro, né, achar isso, porque por isso que eu falei no início, pessoal, que é um assunto, é um produto que ela vende, né, um nicho muito importante, mas pouco falado com o nível de importância que deveria. Porque você foi falando aqui pra mim, antes da gente começar, sobre as pessoas, elas realmente, elas fazem seguro do carro, seguro da casa, seguro da empresa, mas ela não assegura a própria vida, que é o bem mais precioso. E a vida, a nossa vida tá pautada em outras coisas, são os alicerces de outras coisas. Então, quando esse alicerce, ele quebra, seja falecendo ou por algum problema, acaba que toda aquela estrutura é abalada. E essa família ficou totalmente desassistida. Verdade. Então, assim, isso é muito ruim. Não ter esse planejamento. Então, assim, eu fiquei muito tentada, gente, realmente. Porque quando ela foi falando, eu falei, caramba, isso é muito profundo. É muito além de pensar só com a cabeça, a mentalidade do seguro. É só de pensar na morte, né? A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Verdade. E a gente não quer falar e se planejar para ela. Só que hoje, né, a gente faz um planejamento para a vida. Para a pessoa poder continuar mesmo acontecendo imprevistos, né? Porque ao longo da nossa vida pode acontecer várias coisas. Pode acontecer um acidente, pode acontecer uma doença, uma invalidez. Aí imaginam pessoas que ficam inválidas ali no auge da sua juventude e viver até 60, 70 anos com aquilo, sem planejamento. E tem uma idade certa, assim, uma idade. Tem pessoa específica, uma idade específica para poder começar. Tem isso ou não? Qualquer pessoa? Como é que Então, funciona? hoje os seguros, a maioria deles a gente pode comercializar a partir de 16 anos. Tá? Tem algumas seguradoras como a Prudential e a Mafre que tem produtos até para crianças, de doenças graves para criança. Caramba, isso né? é muito importante. Que muito às vezes interessante. que a gente pode comercializar também, que é um produto específico para crianças. Mas a maioria das seguradoras trabalham a partir de 16 anos. E essa semana eu estava até falando com uma conhecida, né? A gente foi viajar, uma menina jovem, de 20 e poucos anos, falando da importância do seguro. Porque eu tive uma conhecida, que depois até se tornou minha cliente. Normal, a pessoa conhece ela Não e vira conhece, cliente. vira cliente, todo mundo. Que ela queria até fazer um plano de assistência funeral, mas não chegou a fazer. E no final do ano, agora nessa virada que teve de 2024 para 2025, a família sofreu um acidente de carro. A família estava mãe, Nossa. pai e os filhos. E a filha de 16 anos ficou paraplégica. Meu Deus. Aí eu falei, caramba, olha, a gente não costuma, eu particularmente não costumo falar de seguro para uma pessoa de 16 anos. Mas uma pessoa de 16 anos, ela pode contratar. Eu falei, gente, imagina se essa menina tivesse um seguro de invalidez agora. Ela não estaria passando pelas dificuldades que ela passou. Para questão de tratamento, de acessibilidade. Então, não existe... Assim, a gente pode fazer um planejamento a partir de 16 anos. Só que as pessoas nessa faixa etária não pensam muito nisso, mas, assim, é o papel do corretor realmente conscientizar. Porque hoje, a gente não faz só seguro para a morte. Tem capitais de seguro que a gente usa para a vida, como o seguro de doenças graves, que cobre se a pessoa tiver um diagnóstico de uma doença grave como câncer e o aumento, né, do número de câncer os casos de câncer têm aumentado gradativamente ano após ano. Antigamente você era difícil você ver, né, uma pessoa com câncer. Quando era criança, a gente vê, nossa, aquela pessoa está com câncer, era como se fosse era 1 em 1 milhão. Hoje é 1 para 10 e vai chegar um momento, Larissa, que vai ser 2 para 1. Infelizmente. Tá?
já tem estudos que falam que vai ser 2-1. Então, é importante a pessoa ter esse planejamento, porque hoje ninguém espera ter e ninguém está preparado financeiramente para arcar um tratamento. Mesmo com dinheiro, né? Mesmo Como com foi dinheiro. o caso dessa pessoa que você conhece que não se preparou e a família ficou ali nessa situação bem ruim por conta de falta de planejamento. Falta de planejamento. E aí, você falando aí, me surgiu uma dúvida, Jéssica. Você falou que tem um seguro que cobre ali doenças graves, mas qual é a diferença para o pessoal poder entender? Qual é a diferença entre você ter um plano de saúde que vai cobrir o tratamento da doença grave e você ter esse seguro? É a mesma coisa? É muito parecido? Qual é a diferença entre elas? Então, o plano de saúde hoje, ele dá acesso a hospitais, consultas e exames, né? Dentro do rol da ANS, lá que tem as coberturas específicas, né? Tem um rol enorme de procedimentos. O seguro, ele paga o capital para a pessoa fazer o que ela quiser. Ou seja, porque quando a pessoa tem o diagnóstico de uma doença grave ou um acidente, ela não só tem custo com o hospital e com o médico. Ela tem custo com medicação, ela tem custo com cuidadora, com fisioterapia. E tem muitas coisas que o plano não cobre ou os melhores profissionais não aceitam plano de saúde. Então, quando ela tem o seguro, ela pode escolher com quem ela pode se cuidar. Ela pode escolher o especialista daquela patologia. Olha, eu vou no melhor cirurgião oncológico. Eu vou no melhor cirurgião de coluna, por exemplo. Eu vou no oncologista X. Eu vou me tratar no Einstein, no Sírio-Libanês, porque eu tenho seguro. Agora, no caso desse meu cliente, ele tinha plano de saúde, mas o plano de saúde, a Unimed, na época, estava demorando a autorizar o procedimento, que às vezes acontece, de o procedimento não ser autorizado de imediato. Ele, com dinheiro, ele foi lá, pagou e esperou o plano, porque era uma coisa que ele precisava para ontem. Hoje, a ANS, né, obriga, né, até o Ministério da Saúde obriga uma pessoa que tem a patologia de câncer que ela seja regulada em 30 dias, mas na prática isso não acontece, né? Então, se a pessoa tem um diagnóstico e tem dinheiro, ela vai no melhor especialista. Ela pode buscar tratamentos experimentais, que foi o caso da Preta Gil. Tinha dinheiro, ela foi buscar, já não tinha alternativa aqui no Brasil, ela foi buscar um tratamento alternativo fora, porque os tratamentos alternativos, eles também não são cobertos pelo plano, está fora do rol da ANS. Então, ela pode buscar um tratamento alternativo, ela pode buscar o melhor profissional daquele segmento, pode pagar consultas particulares nos melhores especialistas, ela pode custear medicação, pode custear alimentação, porque dizem, eu não sei, que quando a pessoa está doente, ela também precisa cuidar da alimentação. Ou seja, ela tem um gasto que não é só de hospital. Sim. Ela para de trabalhar. Ela deixa de ser uma renda e vira uma despesa. Nossa, caramba. Né? Porque, por exemplo, verdade. uma pessoa que ganha, vamos supor, 5 mil reais. Tem um diagnóstico de câncer, ela vai para o INSS, quanto que ela vai ganhar, Larissa? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Vamos botar, sendo Caramba. muito otimista, R$2.500. Sendo muito otimista. Muito otimista. Tá? Aí imagina uma pessoa que vive um padrão de 5 mil, passar a viver doente, né, com uma doença, com R$2.500. Não faz sentido. Então, não é só ter plano de saúde. Ela pode ter um seguro acoplado ali para poder, porque, gente, eu falo isso, às vezes, sou até grosseiro, né, a gente falar, mas vai acontecer com todos nós. Vai, ou você vai ficar, uma hora você vai ficar doente, uma hora você pode ter uma doença grave, ou uma hora você pode ter um acidente. E em um momento da vida você vai ter alguma dessas situações que você vai ter que lidar. A gente só não sabe quando, mas vai acontecer. E às vezes eu falo isso para as pessoas, assim, às vezes eu preciso ser grosseira a esse ponto para mostrar para a pessoa que isso é inerente a qualquer um, pode acontecer.
Sim. Tem pessoas que passam pela vida e não acontece nada? Tem. Mas é bem pouco. A maioria passa um perrengue. Porque a gente hoje come mal a correria. Isso aí. Aí come mal, aí come um monte de porcaria. Aí acaba desenvolvendo uma doença por conta disso. Aí vive na correria. Às vezes pode sofrer um acidente de trânsito, porque vive na correria. Mora no Rio de Janeiro. Pode acontecer várias coisas. Daqui a pouco, se for ver, o seguro não vai estar mais cobrindo. Daqui a pouco as seguradoras não vão querer mais aceitar seguro de vida no Rio de Janeiro. Então faça enquanto ainda corre. Ainda pode. É verdade. Porque seguro de carro já tá difícil. Já tá difícil. E aí, falando disso, né? Por que você acha que a galera tem tanta. Se paga com gosto do carro, principalmente aqui no Rio, né? Paga com gosto. Não, o carro não sai da concessionária sem seguro. Mas a pessoa sai pela rua sem um seguro de vida. Por que você acha que acontece isso? Em Falta países, de consciência, o quê? Assim, hoje nós somos um país de terceiro mundo, né? Nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, China, todo mundo tem seguro, tá? E aqui no Brasil a gente acaba pensando mais no patrimônio, né? No bem material, né? A gente não tem essa cultura ainda. É questão de cultura. Né? Hoje, vou botar aí 15% da população tem seguro de vida. Não, né? E eu vi que é totalmente falta de consciência, porque enquanto você estava falando comigo, as minhas fichas foram caindo. E assim, até o primeiro momento, seguro de vida. Eu entendi igual todo mundo. Mas conforme você foi falando, eu vi eu consegui entender a necessidade. E o que é legal em vendas, né, gente? Eu falo de vendas, eu amo vendas, e vendas é isso. Não é obrigar o cliente a comprar, é ajudar ele a comprar. É fazer ele entender em qual momento ele vai usar aquilo ali. Porque um dia ele vai precisar. Então, assim, é o nosso papel como corretor conscientizar, né? E, assim, existem profissionais especialistas hoje, mas ainda somos uma agulha no palheiro. Mas, assim, ainda assim, a quantidade de corretores que tem, a gente vai fazer esse trabalho 1 a 1, conscientizando a população da necessidade, da importância de ter um seguro de vida, de fazer um planejamento financeiro. E hoje, a maioria das pessoas, eu também trabalho com previdência privada, né? A previdência privada nada mais é do que você fazer uma acumulação, guardar um dinheiro para aposentadoria, né? Para o futuro. A maioria das pessoas só querem guardar para o futuro, mas ela não pensa que até chegar no futuro pode acontecer muita coisa. Ou às vezes ela nem vai chegar lá. Entendeu? Aí a família fica desprotegida, os filhos passam dificuldade financeira. Aí, por exemplo, a pessoa comprou um apartamento aqui, aconteceu alguma coisa que ela perdeu. Ou seja, não teve um planejamento para a vida. E quando a gente faz uma consultoria, a gente faz seguros específicos. Por exemplo, se meu cliente, Jéssica, meus filhos hoje, na época tinha 1 ano quando eu fiz, e ele veio a falecer quando os filhos tinham 9 para 10 anos. Só que os filhos vão receber o seguro até 20 anos. Então, até ele planejou a maioridade dos filhos, ou seja... sabedoria. Ou seja, até os filhos terem capacidade financeira, capacidade de se manter sozinho, vai ter ajuda do pai, mesmo o pai não estando lá, né? Então, é disso que a gente mostra, porque às vezes a pessoa pode fazer um seguro de vida só para aquele momento. Eu tenho um cliente médico que falou assim, Jéssica, eu quero fazer um seguro de vida, eu quero fazer aquele seguro. Ele nunca se interessou. Ele disse, mas agora eu quero fazer, sabe por quê? Porque meu filho entrou na faculdade de medicina. E só de mensalidade eu pago 15 mil reais. Então, se eu parar de trabalhar ou se eu ficar doente e sofrer um acidente, como é que eu vou pagar essa faculdade? Então, ele fez o seguro só por esse momento que o filho está formando. Depois ele vai acabar, porque ele não faz sentido para ele, que é servidor público em alguns lugares. Então, ele tem um planejamento. Só que ele falou, então eu só estou descoberto nesse momento aqui. Mas depois vai ficar mais tranquilo para mim. Então, eu já sei que aquele planejamento é só por aquele momento. Então, dependendo da família, a gente faz um planejamento para 10 anos ou para 20 anos. E depois ele vai mudar, porque não é um seguro para deixar ninguém rico. Seguro de vida não é para deixar ninguém rico, é só para manter um período e depois vai acabar. Sim.
Sim, e você falando aí me fez pensar muito sobre também a oportunidade que tem de mercado no Brasil, né? Para quem quer crescer nesse ramo. Porque se a gente tem só 15% de pessoas conscientes da necessidade, e não é algo que é um achismo, é um fato, as pessoas precisam ter um seguro de vida, precisam fazer um planejamento, precisam, é um fato, tá mais que claro. Isso, então, é um oceano azul de oportunidades. Sim. Talvez o corretor possa ficar um pouco assim, tá, mas eu tenho que conscientizar. Tem, porque vendas é isso. Vendas é você realmente tirar a escama dos olhos do cliente. Então, assim, você... O que você tem de mensagem para essa galera também, que está começando agora, que está nessa jornada, que quer ter um sucesso aí nesse mercado? Qual é o caminho que ela tem que trilhar? Por onde ela começa? Eu costumo falar que, assim, não só na área de seguro de vida, mas em todas, exige comprometimento, exige estudo, porque para, assim, chegar aonde eu estou hoje, eu não só treinei produto, seguro de vida. Eu fiz mentorias, eu fiz cursos de especializações, fiz coach, fiz administração, ou seja, porque você precisa entender de várias situações para você fazer uma consultoria completa para o seu cliente. Então, acho que o fundamental, a busca de conhecimento, conhecimento contínuo, não é só porque você se habilitou que você parou ali, não vai estudar mais, já tá... Não, você precisa entender de mercado, você precisa estar de acordo com as tendências de mercado, com as mudanças, se profissionalizar e trabalhar muito. Porque você não consegue formar uma carteira de clientes se você não trabalhar. E quando eu falo de trabalhar, você falar com pessoas todos os dias, ter rotina, ter disciplina. Porque eu acho que você só consegue sucesso com esses aspectos. Essa constância, Com né? constância. Com constância. E aí, a pessoa que quiser hoje começar, o que ela consegue da sua ajuda, da ajuda da sua empresa? Fala um pouquinho da Action Seguros aqui pra gente poder... A galera poder conhecer um pouco mais o que vocês estão fazendo aí de trabalho, que eu já dei uma olhada lá, gente. Trabalho incrível. Então, hoje a Action Corretora se tornou plataforma assessoria de algumas seguradoras. Então, nós acolhemos, né, esse corretor que está começando, esse corretor que se certificou na SUSEP, que quer se especializar no ramo, porque a escola de seguros ela é generalista. Você entra lá e você aprende todos os ramos, mas quando você sai de lá, você tem que se especializar. Você precisa focar em um ou dois segmentos para você começar. Tem pessoas que se especializam em automóvel, tem pessoas que se especializam em responsabilidade civil, em riscos aeronáuticos, em seguros marítimos, enfim. Nós somos assessoria de seguro de vida. Então, aquele corretor que quer se especializar no seguro de vida, porque o seguro de vida ele dá uma carteira recorrente. O que quer dizer isso? Enquanto seu cliente estiver pagando, você vai receber um percentual em cima daquela venda. Ou seja, eu tenho clientes desde 2011, quando eu comecei. Então, ele gera uma carteira recorrente, ele gera uma renda, né, mensal, você fazendo a gestão. Então, é a menina dos olhos do mercado de seguros, é o seguro de vida. Porque mesmo a gente tendo sinistro, é uma carteira pouco sinistrada, que não te gera muita demanda administrativa como os demais ramos, né? Que, por exemplo, hoje, para eu fazer a gestão dos meus clientes de ramos alimentares, eu preciso de 3, 4 pessoas. E de seguro de vida, só eu que cuido. Porque não tem a quantidade de sinistro que tem o seguro de carro, seguro de empresa. Então, ela é a menina dos olhos de toda seguradora. E é um mar azul para quem quer se especializar e quer fazer renda recorrente. Então, se você, que é corretor, né, acabou de se formar, igual na faculdade, saiu da faculdade com a formação de advogado, por exemplo, você não tem experiência de campo, você precisa fazer ali um trabalho, buscar essa experiência, essa maturidade, e eles conseguem encontrar isso com vocês lá. Exatamente. Nós damos todo o suporte comercial, treinamentos, ajuda que essa pessoa precisa para poder se estabilizar no mercado, porque nós
somos especialistas, nós já temos aí 14, eu tenho 14 anos de estrada, mas meu esposo, Cristiano, tem mais de 20 anos no mercado de seguros. Então, a gente tem uma bagagem, a gente já fomos campeões de vendas, já ganhamos muitos prêmios nas seguradoras. E hoje, ganharam muitos prêmios? Quais prêmios? Nós já alguns ganhamos aí, conta pra carro, gente. viagem, moto. Que maneiro, Jéssica. Já ganhamos bastante coisa, assim. E é um mercado que dá muita premiação. Fora coisinhas, assim, básicas de casa, né? Que, assim, é um mercado que te dá muita premiação. As seguradoras, elas falam, o que você quer para vender seguro de vida para mim? Fala aí. Aí eu já gosto, né? Que eu sou bem competitiva. Você fala, já se você vender tanto, você vai ganhar tanto. Eu falo, tá bom, então. Então, só espera, porque eu gosto de um desafio. Muitas das coisas que eu conquistei foi através de desafios que a gente fez. Já andei de helicóptero, já andei de avião. Tudo isso pago pelas seguradoras. E é esse mercado que a gente quer mostrar para as pessoas. Muito bom. Muito bom. Já tô aqui, eu acho que eu vou abrir uma seguradora, uma corretora. Gente, uma corretora. Uma corretora. Muito bom. Eu já trabalhei, sabia? Eu trabalhei uma vez, por um período, antes da pandemia. Eu fui tirar ali um período de... Quando a mulher fica grávida e ela precisa ali tirar um período, eu esqueci o nome exato dele. Mas eu fui ali tirar licença maternidade. Fui tirar uma licença maternidade de uma pessoa lá dessa empresa. E eles trabalhavam com seguro de casco, né? Que é seguro marítimo. E eu achei incrível o universo. Eu estudava pra caramba. Falei, caramba, eu vou tirar minha carteirinha e tal. Era muito legal. Chegava fim de ano... O escritório era só presente da corretora para os clientes, a seguradora mandando. Então, a corretora tinha clientes muito bons. E o mercado de casco é milionário, casco, né? Com assim, certeza. É muito grande. Então, assim, tinha apólices milionárias ali. E aí, aquele cliente daquela apólice recebia, assim, presentes incríveis. Eu recebia muito presente da seguradora. E eu vi que é um ramo muito próspero, um ramo onde as pessoas realmente estimam ali um crescimento. E é um ramo que só cresce. Que só cresce. Só cresce. Muito bom, realmente, assim, foi legal você falando aí que me trouxe a memória de quando eu trabalhei. Eu falei por muito tempo, o tempo que eu fiquei lá, que eu iria trabalhar com isso também. Quem sabe, hein, Jéssica? Quem sabe a gente não trabalhe juntas. Que legal, Jéssica. Tanta coisa que você está compartilhando aqui, o pessoal eu sei que está recebendo bastante. E eu queria que você pudesse também compartilhar para quem está começando aí a empreender. Porque eu sei que a gente vê, né, quem já está lá na frente, quem tá vendo a Jéssica de hoje e pensa, caramba, eu quero ser como eu tava lá na época. Eu falei assim, cara, eu vou abrir uma corretora, porque dá muito dinheiro. Igual você, eu vou ficar rica com isso. Mas a gente sabe que na realidade a gente tem uma jornada. Sim. Né? Então, assim, quem você teve que ser para chegar onde você tá hoje? Quem você teve que renunciar? Quem você teve que se tornar para você deixar de conselho aí pro pessoal? Assim, ao longo desses anos, assim, tive altos e baixos também. Logo no início, eu pensei em desistir, né? Eu te falei que saí do Banco do Brasil. Gente? Aí, comecei, acho que uns 4, 5 meses, eu falei, cara, acho que esse negócio não é para mim, não. Comecei a botar currículo, fui num processo seletivo, só que eu não passei. Aí meu esposo, cara, tu vai fazer a maior burrada da sua vida. E assim, ele foi um grande incentivador, né? Eu falo muito que eu não desisti pelo incentivo dele, porque ele já era corretor, ele já conhecia o mercado, ele já estava habituado naquele altos e baixos. Porque é altos e baixos. Você trabalhar na área comercial é um dia bom, dia ruim. Um dia bom, dia ruim. Não tem só dia bom. Tem meses ruins também. Então, assim, eu passei por esses altos e baixos e ainda passo, porque não mudou muita coisa. Só que a gente ganha experiência, maturidade ao longo dos anos por exemplo, eu já fui maltratada por clientes, porque eu não conhecia o meu potencial e eu fui conhecendo ao longo do tempo. Hoje eu já sei quem eu sou e hoje eu não sou mais maltratada. As pessoas me respeitam, mas naquela época, quando eu estava começando, uma médica falou para mim, Jéssica, eu estava no hospital e a médica falou assim, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você não, garota. Porque provavelmente eu devia estar mal arrumada, não estava vestida adequadamente, né, lá para atender ela, né?
ela me botou para fora do hospital e ela nem era dona do hospital, ela era só uma funcionária, né? E aquele dia acabou comigo, sabe? Eu saí dali muito mal e eu falei com o meu esposo, cara, isso aí não é para mim não. Tipo assim, já tinha 10ª vez que isso não é para mim não, eu vou desistir, porque às vezes você é tratada mal, sabe? Um cliente te trata mal. E aí o que aconteceu? Naquele dia eu fui para casa bem desestabilizada. Só que no dia seguinte eu falei, cara, eu não posso desistir. Eu acho que desistir é dar mais trabalho do que continuar, né? Aí eu já tinha visitas agendadas, inclusive desse cliente que eu dei o exemplo. Aí foi até no dia anterior da segunda visita que eu fiz para aumentar a pólice dele. Aí eu vendi para ele, aumentei a pólice dele de seguro. Naquela época eu vendi para ele R$ 1.200. Para mim, R$ 1.200 naquela época era muito dinheiro, sabe? Porque eu ainda não estava ganhando tão bem assim. Então, R$ 1.200 para mim fazia muita diferença. E ele ainda falou, Jéssica, eu falei, doutor, me dá umas indicações, doutor, tô num momento, sem me abrir com ele, falei, tô num momento difícil lá na empresa, nem tinha empresa ainda na época. Tô num momento difícil, tô precisando de venda, meu esposo tá participando de uma campanha comercial, que se ele ganhar, ele vai para Toronto, no Canadá, para uma convenção. Aí ele, Jéssica, você deu sorte hoje. Ele me fez assim, você deu sorte hoje. Eu falei, por quê? Ele, eu acabei de fazer um backup aqui na minha agenda do celular, vou te passar, me deu o backup da agenda dele, com 600 contatos de médicos. Meu Deus! Você acha que o que aconteceu comigo, Larissa? Eu vendi muito. Vendi muito. E foi esse cliente do sinistro? Foi esse cliente do sinistro. Caramba. Eu vendi muito com aquelas indicações de médicos. Toda pessoa que eu ligava falava, doutor fulano me indicou. Ah, tá, pode vir aqui, doutor fulano. Ah, pode vir. E eu fechei muitos contratos. A gente não chegou a ganhar essa campanha, não ganhamos essa campanha por pouco. Acho que por R$ 200. Ele não viajou. Mas qual é a moral da história? Se eu desistisse no dia anterior, que foi o dia O dia mal. O dia mal. Que eu fui tratada mal, eu não teria vendido o que eu vendi, não teria tido aquela indicação, não teria ganhado dinheiro. Então, assim, foram momentos muito difíceis. Já trabalhei final de semana, sábado e domingo. Hoje ainda, se um cliente falar, Jéssica, eu só posso domingo, você acha que eu não vou visitar ele domingo? Eu vou. E eu já visitei, mas a gente já viajou bastante. A gente viajava para o interior, para São Paulo. Para quê? Para atender clientes. Caramba, vocês vão até o cliente. A gente vai, se tiver... Eu tinha uma cliente minha, médica, que ela se formou aqui no Rio, mas ela me indicou muita gente também. Ela era representante de turma lá de medicina. Cara, todo mundo que falava assim, ela me indicou a turma toda. Eu fechei seguro para a turma toda lá, que tinha acabado de se formar. Também foi um momento bem interessante. Ela se mudou para Bahia. Ela, Jéssica, vem vender aqui, cara, vou te indicar. Ela me indicou, ela me deu uma lista enorme. Só que na época eu estava com uma bebê pequena e eu não podia, mas quase que eu viajei para Bahia para fazer esse trabalho, para vender mais. Mas assim, a gente já viajou bastante. Então, assim, eu já passei muitas dificuldades financeiras. Tem várias histórias que eu não tinha nem dinheiro de passagem para poder visitar. Eu trabalhava com uma amiga minha no carro velhinho dela. Hoje ela tem um carro bom, mas naquela época era um velhinho. É um palio velho, a gente fala que é um palio velho. E a gente tinha que contar as moedinhas assim para poder botar combustível, gás para a gente visitar. Às vezes a gente ia numa cidade que tinha que passar pelo pedágio e a gente não tinha dinheiro do pedágio. Aí teve um dia que a gente tem que ir lá para... Não lembro o nome, não sei se era para Xerém, que tinha um pedágio. Aí eu falei, cara, se a gente passar nesse pedágio aqui, a gente não vai ter dinheiro para voltar. Aí eu falei, tá, mas a gente vai. Aí a gente atravessou o pedágio. Quando passamos lá, atendemos a mais, vendemos R$ 600. R$ 600, cara, era muito dinheiro naquela época pra gente. Então eu falei, cara, imagina se a gente não fosse. Eu não ia ter essa venda. Então, eu acho que a partir do momento que você se desafia a fazer coisas diferentes, as coisas acontecem. Agora, se você trava ali, nada acontece. É verdade. Se você já tá fazendo uma coisa, você já sabe o resultado, né? É o mesmo.
Você continua fazendo a mesma coisa? Hoje em dia, eu visito um cliente, eu paro num restaurante bom para almoçar, posso pagar. Mas naquela época eu nem podia almoçar. Eu tinha que comer um salgadinho, às vezes a gente levava até a marmitinha dentro do carro para comer, para economizar, para não gastar muito. Então, assim, é dificuldade que todo mundo passa. Hoje as pessoas veem a Jéssica tem uma empresa, tem funcionário, tem uma equipe, mas assim, nem sempre foi assim. E hoje a gente ainda tem outros, os desafios são diferentes, mas continua tendo desafio. Não. Empreender isso, é verdade. né, Jéssica? Jéssica, a gente já está caminhando para o final e eu quero que você deixe aí uma mensagem para o pessoal. Para onde você está indo, né? Qual é o seu alvo com a sua empresa, sua missão? Você está fazendo isso tudo por um propósito. Eu acredito muito nisso, que empreender é propósito, né? A gente passa tanta coisa que não é para todo mundo mesmo, não é. Cada um tem um perfil. Então, você, para estar nessa jornada, você e seu marido, vocês têm algum objetivo que é muito maior do que o que hoje vocês estão fazendo. Qual seria esse objetivo? Então, o slogan da minha empresa é Action Corretora Protegendo Vidas. Então, a nossa maior missão é proteger o maior número de pessoas, levar a consciência, né, do seguro para o maior número de pessoas que a gente puder, né? A gente tem um planejamento aí de 10, 20 anos. O nosso propósito é fazer a sucessão da nossa empresa, né? Deixar ela bem estabilizada para que nossos filhos possam, né, usufruir dela, né? Não deixar um legado morto, né? Deixar um legado para eles, né? Uma empresa estruturada e poder ensinar e ajudar, acho que gerar renda, né, para o maior número de pessoas através do nosso trabalho como parceiros de vendas, como assessoria das seguradoras, porque as pessoas falam, né, às vezes até clichê, que você só cresce realmente quando o seu crescimento está ligado a outras pessoas, porque você não tem sua riqueza só para você, sua riqueza é para você dividir com outras pessoas, né? E eu até fui numa palestra muitos anos atrás, até que foi uma virada de chave, foi do Joy Jordan, que é um especialista em seguros de vida lá acho que é Canadá, os Estados Unidos, não lembro agora, e ele tem um livro chamado Viva uma Vida com Propósito, Viva uma Vida de Propósito. E assim, quando eu li aquele livro e quando assisti a palestra dele que ele veio no Rio, eu falei, cara, tá aí meu propósito. Eu acho que meu propósito é vender seguro de vida, é ajudar pessoas, mas não é só isso. É proteger as famílias, gerar renda também para outras pessoas, né? E é isso que a gente tem construído lá na empresa também. Muito bom, muito bom. Jéssica, muito obrigada por compartilhar tudo que você trouxe com a gente. Foi muito especial, muito importante. Eu tenho certeza que impactou muita gente. E o pessoal vai querer saber onde é que te encontra, quais são as suas redes sociais. Se quiser deixar telefone, fala olhando para essa câmera aqui, teu @, teu telefone, o que você tiver de contato para o pessoal te encontrar. Então, meu Instagram é Jéssica_corretora Action. Tem da corretora que é @Action Corretora. Nós temos o site www.actioncorretoradeseguros.com.br e o meu contato 21 994 786015. Perfeito. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast com ela, Jéssica Souza. Compartilha, comenta e é sobre isso. Até o próximo episódio, pessoal.